Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que os senhores estarão assistindo a minha aula assíncrona. A aula assíncrona de hoje terá por objetivo analisar parte do assunto relativo à competência pela natureza da infração. Competência esta que está delimitada no artigo 69 do Código de Processo Penal, inciso 3º. A gente vai iniciar falando um pouquinho da competência material do Tribunal do Júri, depois da competência da Justiça Eleitoral, da competência da Justiça Militar e, se der tempo, vamos iniciar a competência criminal da Justiça Federal. Conto com a atenção de todos, espero que os senhores aproveitem essa aula assíncrona. Em caso de dúvidas, podem me procurar pelo WhatsApp, eu não tenho nenhuma objeção em relação a esse ponto. Então, agora eu vou colocar para apresentar os slides aos senhores, de forma que a gente possa colocar para os senhores o conteúdo da aula de hoje. Então, aqui, como os senhores podem ver, eu não vou falar mais da questão da função jurisdicional do Estado, tendo em vista que a gente já analisou isso na aula assíncrona anterior. Desta forma, a gente pula aqui essa parte de jurisdição, que já foi dito na aula assíncrona anterior, essa parte de competência relativa, competência absoluta, que já ficou na aula anterior. Então, a competência no âmbito do Código de Processo Penal, ela é firmada pelos seguintes critérios. Eu peço aos senhores que façam a leitura do artigo 69. A gente já analisou os 68 artigos, né, do Código de Processo Penal, e a gente passa a analisar agora o artigo 69 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Artigo 69. O artigo 69 ele fala dos critérios de competência. Então, artigo 69 do Código de Processo Penal determinará a competência jurisdicional. Inciso 1, o lugar da infração. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu. Inciso 3, a natureza da infração. Inciso 4, a distribuição. Inciso 5, a conexão ou continência. Inciso 6, a prevenção. E inciso 7, a prerrogativa de função. Nessa parte da aula, o que vai nos interessar é analisar a competência criminal em relação à natureza da infração que foi praticada pelo agente. Então, este critério, ou seja, a natureza da infração, está elencado no artigo 69 do Código de Processo Penal, como os senhores puderam observar pela leitura, artigo 69, inciso 3. Então, determinará a competência jurisdicional, inciso 3, a natureza da infração. Então, sempre que é cometido um ilícito penal, e para delimitar a competência de quem é que vai julgar, qual é o órgão jurisdicional que vai julgar esse crime, esse fato delitivo, a gente tem que analisar se é caso para competência da justiça especializada ou se é caso de competência da justiça comum. Então, se eu estiver diante de um crime militar ou de um crime eleitoral, essas condutas delituosas são julgadas, são processadas por justiças especializadas. O crime militar pela justiça militar e o crime eleitoral pela justiça eleitoral. Não sendo o crime da competência das justiças especializadas, o crime será de competência da justiça comum. A justiça comum, por sua vez, ela encontra-se dividida entre a justiça federal e a justiça estadual. E se estiver em jogo se estiver em jogo a competência federal em relação à competência da justiça estadual, prevalecerá a competência da justiça federal, de forma que a justiça federal em relação à justiça estadual, ela passa a ser especializada. Podemos dizer também dessa forma que a competência da justiça estadual, ela é residual, porque o que não for da competência da justiça militar, o que não for afeta a competência da justiça eleitoral e nem da competência da justiça federal, será da competência da justiça estadual. Então, para decidir, depois que eu vi que não é justiça especial, que é justiça comum, para delimitar se vai ser da justiça federal ou estadual, para delimitar, para decidir se a competência vai ser da justiça federal ou estadual, eu tenho que analisar o quê? A Constituição Federal, no seu artigo 109. Porque o artigo 109 do texto constitucional, ele delimita os crimes que serão de competência de quem? Da Justiça Federal. A primeira natureza da infração que a gente vai analisar agora seria a questão do crime doloso contra a vida.
Então, o Tribunal do Júri, ele tem a competência constitucional, porque está previsto na Constituição Federal, detém a competência constitucional para julgar os delitos, os crimes dolosos contra a vida. E esses crimes dolosos contra a vida estão elencados no Código Penal a partir do artigo 121 e vai até o artigo 127. O Tribunal do Júri terá competência para julgar tais delitos, sejam consumados ou tentados, com base no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Assim diz o artigo 74, parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Lembrando que, se esse crime doloso contra a vida ele é praticado por um deputado federal, por um senador, por um juiz de direito, por exemplo, vamos tirar os deputados e senadores. Vamos supor que esse crime doloso contra a vida foi praticado por um juiz de direito. O juiz tem foro prerrogativo de função. Então, ele vai ser julgado não pelo Tribunal do Júri, mas sim pelo Tribunal de Justiça, ao qual ele se encontra vinculado. Feita essa consideração, então o Tribunal do Júri detém competência para julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida. Além desses crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri também pode julgar outros crimes, outros fatos delituosos que estejam em conexão, que tenham alguma ligação com o homicídio doloso. E vale ressaltar, vale destacar e vale reforçar para os senhores que o Tribunal do Júri não tem competência para julgar o latrocínio, para julgar estupro seguido de morte e nem lesão corporal seguida de morte, dentre outros crimes com resultado morte. Em relação ao latrocínio, se vocês verificarem a penalidade imposta, ela é até superior do que o homicídio. E cabe ressaltar que o Tribunal do Júri não julga outros crimes com resultado morte. Como eu citei, latrocínio, estupro seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, dentre outros. Aí tem uma súmula 603 do Supremo Tribunal Federal que fala sobre o latrocínio. Assim diz esta súmula, este verbete. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Porque entende-se que no latrocínio, o bem jurídico tutelado, está certo que tem morte, mas o bem jurídico tutelado a priori é o patrimônio. Em relação ao homicídio, uma consideração se faz necessária, que é a questão do motorista que dirige o carro sob efeito de álcool. Será dolo eventual? A competência será do Tribunal do Júri? Vamos ter que analisar cada caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, através do seu informativo número 904, ele entendeu o seguinte, que a pessoa vinha dirigindo o carro alcoolizado e ainda estava na contramão. Então, para o Supremo Tribunal Federal, essa situação aí geraria o que se chama de dolo eventual. Então, esse homicídio aqui seria um homicídio doloso. Sendo um homicídio doloso, a competência para julgá-lo é de quem? Do Tribunal do Júri. A situação concreta com adaptações, a fonte que eu utilizei aqui foi o Dizer o Direito. Quem quer analisar e estudar os informativos, tanto do Supremo como do Superior Tribunal de Justiça, eu indico essa leitura, que ele vai esmiuçando esses informativos, vai dando uma verdadeira aula, então eu indico a leitura, sim, dessa fonte de Dizer o Direito. Então, o Dizer o Direito disse o seguinte para a gente. A situação concreta que chegou lá no Supremo Tribunal Federal, é claro que foi feita algumas adaptações para proteger nomes, entre outras situações. A situação concreta que chegou nas mãos do Supremo Tribunal Federal foi a seguinte. João, na direção do seu veículo automotor, entrou na contramão e atingiu uma motocicleta, causando a morte do condutor. Não foi feito o teste de etilômetro, o denominado bafômetro, em João, mas as testemunhas afirmaram que ele exalava hálito etílico e que estava cambaleante. João foi pronunciado e condenado a 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto por homicídio doloso simples, dolo eventual. O condenado impetrou sucessivos habeas corpus, até que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. No right, João pede a desclassificação do delito para homicídio culposo
na condução de veículo automotor, conduta esta prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O pedido foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal? Não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, nesses casos aqui, o homicídio causado por motorista embriagado, se o Tribunal do Júri entendeu que houve dolo eventual, não cabe ao Supremo alterar esta tipificação, sendo uma decisão legítima do júri popular. Verifica-se a existência de dolo eventual no ato de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, além de fazê-lo na contramão. Esse é, portanto, um caso específico que evidencia a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. O condutor assumiu, sim, o risco, ou, no mínimo, não se preocupou com o risco de eventualmente causar lesões ou mesmo a morte de outro. Vale ressaltar, no entanto, que o simples fato do condutor do veículo estar embriagado não gera a presunção de que tenha havido dolo eventual. A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. O que a jurisprudência diz? O sujeito praticou um crime na condução de veículo automotor e estava embriagado e veio causar a morte de outro. O simples fato de ele estar embriagado por si só não gera o que se chama de dolo eventual. Ele não assume o risco por si só. Agora, se eu pego esse contexto dele embriagado e somo o fato dele empreender alta velocidade, dele estar dirigindo na contramão, aí sim ele assumiu o dolo eventual. E o crime de homicídio praticado nessas condições, ele vai ser classificado como homicídio dolo no dolo eventual. Então, tem que ter um plus a mais, não basta o simples fato de estar embriagado. Tivemos um caso recente, quem mora na capital ou em outras cidades deve ter visto que um entregador de iFood, desses aplicativos, acabou sendo morto por conta de uma conduta de um sujeito que vinha dirigindo o carro, ultrapassou o sinal vermelho, e ao ultrapassar o sinal vermelho, diga-se, estava com 163 km por hora, ultrapassou o sinal vermelho e pegou em cheio o motociclista que vinha respeitando o sinal de trânsito. Ele esperou dar o sinal verde. Quando deu o sinal verde, o motociclista passou. E nisso veio ao seu encontro um carro em alta velocidade. A velocidade desse veículo era de 163 km por hora, veio e resultou na morte desse motociclista. Então, nesse caso, nesse contexto, eu tenho um sujeito embriagado, um sujeito que foi encontrado nas suas coisas substâncias psicotrópicas e ele ultrapassou o sinal vermelho, como se não bastasse isso, estava empreendendo alta velocidade. Essa principal do Manaíra Shopping aqui, a velocidade máxima, se eu não me engano, é de 60 km por hora. É a velocidade máxima permitida para trafegar nesta via. Então, me desculpem. Então, nesse contexto, nesse caso concreto, eu não sei qual vai ser a decisão da Justiça, mas neste caso concreto, fica claro que o sujeito praticou um homicídio doloso. E esse homicídio doloso está na modalidade de dolo eventual. Então, essa competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida é uma competência mínima. E sendo uma competência mínima, ela está prevista no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Isso é uma garantia, uma cláusula pétrea. E por ser uma competência mínima, nada impede que venha uma lei ordinária e amplie essa competência, ou venha uma emenda constitucional e amplie essa competência do Tribunal do Júri. O que não pode ser feito é uma lei ordinária, é uma emenda constitucional restringir essa competência do Tribunal do Júri. Essa competência ela está prevista na norma constitucional, né, que a gente pode ver, artigo 5º, inciso 38, e com base no artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, o júri também terá competência para julgar os crimes conexos ou continentes aos crimes dolosos contra a vida. Vocês vão ver que quando eu falo em conexão, competência firmada pela conexão. Na conexão eu tenho pluralidade de condutas que são praticadas no mesmo contexto fático. Vamos supor que isso vai
e rouba a Caixa Econômica Federal. Toda conduta criminosa de Tício, ela é vigiada pelo o vigia da Caixa Econômica Federal. Para garantir a impunidade do crime de roubo, ele vai de furto. Ele não tinha testemunha, a única testemunha era o vigia. Então, para tentar garantir a impunidade em relação ao crime de furto, Tício mata o vigia. Então, vejo, senhores, que no mesmo conjunto fático, eu tenho um crime de furto conexo com um crime de homicídio doloso. Então, essas duas condutas delituosas serão reunidas em um único processo, e este processo será de competência de quem? Do júri. Assim diz o artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, porque a competência pela conexão ou continência resulta em unidade de processo e unidade de julgamento. Serão observadas as seguintes regras. Artigo 78, inciso 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Então, o júri ele exerce a vis atrativa, ele atrai para si a competência que lhe é natural, que lhe é mínima, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e mais outros crimes que estejam relacionados com esse crime doloso contra a vida. E, por fim, é interessante ressaltar para os senhores a questão do artigo 74 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, artigo 74, parágrafo 2º. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Então, vamos supor que eu estou diante de um crime doloso contra a vida. O tribunal do júri ele é um procedimento bifásico, ele passa por duas fases. A primeira fase começa com o oferecimento da denúncia e vai até a sentença, que pode ser sentença de pronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou impronúncia. Vamos supor que nesta fase o magistrado entende que o crime cometido não foi um crime doloso contra a vida, mas sim uma lesão corporal seguida de morte. Então, ele fez o quê? A devida desclassificação. Essa desclassificação ocorreu no encerramento da primeira fase. Então, nesse caso, quem é que vai ter competência para julgar agora essa lesão corporal seguida de morte? Outro juiz, que não aquele. A não ser que o juiz, presidente do tribunal do júri, também tenha competência para julgar outros fatos delituosos. Então, se a desclassificação do homicídio ocorrer na primeira fase, no final da primeira fase, que é na sentença de pronúncia, o juiz entender que deve desclassificar, os autos serão remetidos ao juiz competente. Se nesta desclassificação não ocorrer nenhuma alteração dos fatos, não há necessidade de fazer o aditamento da peça inicial. Agora, se houver alteração fática, os fatos foram alterados, aí tem que ser feito o aditamento. Vamos supor, se eu desclassifico homicídio doloso por homicídio culposo, os fatos são os mesmos, então não preciso fazer o aditamento da denúncia. Agora, se eu desclassifico homicídio doloso para uma lesão corporal seguida de morte, os senhores vão entender que os fatos são diversos. Então, nesse caso, deverá ser feito um aditamento à peça inicial. O Ministério Público vai ser chamado para aditar a peça inicial e agora pedir a condenação do sujeito por uma lesão corporal seguida de morte. E nesse instituto da mutatio libelli, a defesa vai ter que ser ouvida também. Se quiser, poderá apresentar até 3 ou 5 testemunhos, não me lembro agora. Parágrafo 2º. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outro atribuir a competência do juiz singular, observar-se o disposto no artigo 410. O artigo 410 do Código de Processo Penal diz que os autos deverão ser remetidos ao juízo competente. Mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Então, se a desclassificação do crime doloso contra a vida, ela ocorre na segunda fase do tribunal do júri, que ocorre, do julgamento do tribunal do júri, que ocorre em plenário, o juiz presidente do tribunal do júri é quem vai julgar esse feito, por questões de economia processual, por questões de celeridade processual. Eu termino por aqui essa aula assíncrona e no próximo encontro a gente vai trabalhar com a competência da Justiça Eleitoral, competência da Justiça Militar e competência da Justiça Federal. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus e até outro dia, se Deus quiser. Fiquem com Deus.